olá. Café lovers. Vamos lá, pra cá, olá primeiro. Olá. 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 Mais um Pod. Cast. Hoje estamos no Empório da Tapioca. O da Dias da Rocha. Professor Dias da Rocha Maria com Maria Tomásia. Tomásia. Aqui dentro do shoppingzinho tem o Guará, a Green Life Family, aqui da Santos Dumont. Isso. Normalmente para quem é aqui da região não é um café novidade. Mas hoje, sábado de manhã, a gente tava querendo comer um café mais substância, né? Não estávamos pro doce. Exatamente. E hoje, nosso tema? Não, peraí. Não. Eu sou a Lila. Verdade. Eu sou a Jai. E nós somos... Nós somos o quê? Esqueci. O café. Nós somos... Vai, eu sou a... Vai. Volta. Eu sou a Lila. Eu sou a Jai. E nós somos... Café Pod. O nosso tema de hoje é sobre vulnerabilidade, né? Mas antes disso, o que pedimos? Eu pedi uma tapioca com requeijão. Isso é uma tapioca? É, tapioca aberta. É a que eu mais gosto daqui. Tá. Tapioca aberta com requeijão e frango. Yummy! Muito boa. E o bom e velho cappuccino. Eu pedi uma tapioca. Não fiz cenas da comida e provavelmente não vai ter, porque os dois salários já estão no tripé. Aqui é a minha tapioca, chama tapioca nordestina. Ela é com carne de sol e pimenta biquinho. E crosta de queijo. E crosta de queijo, exatamente. Eu gosto muito dela, particularmente. E um cappuccino também. E um cappuccino também. Não sei, dá pra entender os nordestinos, calor desgraçado tomando café. Mas esse é o nosso jeitinho. E aí, Janiele? Qual era o subtema do que tinha lá? Era o poder da vulnerabilidade, não sei o que lá. Ótimo, muito bom. Mas a gente vai desenrolar a partir disso aí. Isso. O que é a vulnerabilidade pra você? Eita, começou na Tora Produções. Eu acho que quando a gente pensa no significado de vulnerabilidade, eu acho que a gente fala muito sobre você estar exposto, né? É quando, por algum motivo, você se colocou numa posição mais exposta. Você tá ali ou fisicamente exposta ou emocionalmente exposta. Quando a gente abre algo do nosso coração, quando a gente fala sobre os nossos sentimentos, a gente acaba se sentindo um pouco vulnerável. Também tem as situações em que muitas vezes a gente precisa se permitir, né, ser vulnerável, porque é importante para nós como ser humano. Mas e para ti? A nossa mente precisa, né, um pouco de vulnerabilidade. Para mim, a vulnerabilidade é um passo que, nos últimos anos, eu consegui me adaptar, mas já teve uma fase que a vulnerabilidade para mim era um meu tendão de Aquiles, né? Eu não me permitia ser vulnerável para ninguém, acho fora o meu namorado. Não queria ocupar a cabeça de ninguém, a preocupação de ninguém comigo. Então, a Jaiane era sempre a forte, a Jaiane era sempre a que estava bem, a Jaiane era sempre a que estava disponível para te escutar, para escutar o que você estava precisando dela, mas nunca vice-versa, porque, sei lá, acho que na minha cabeça não valia o tempo das pessoas. Sua cabeça estava muito errada, Tava. né? Só para deixar claro Mas para todos. A terapia, que é muito importante, ajudou. Eu tive uma certa dificuldade com vulnerabilidade e, na verdade, eu até ainda tenho um pouco. Em alguns aspectos da vida, eu já consigo me permitir mais. Em outros, não. Então, eu tô passando por algum estresse no trabalho por conta de alguma coisa que aconteceu e tananã, eu já consigo, mostrar mais para os liderados que eu estou vulnerável também,
que eu não preciso ser 100% forte o tempo todo. Não Mas tem eu os peitos de aço, né? não tenho os peitos de aço, justamente. E que muitas vezes a gente acaba se fechando para outras situações. Por exemplo, muitas vezes eu não me permiti ser vulnerável perante a minha mãe. Porque como a minha mãe já tinha As vulnerabilidades dela. muitas vulnerabilidades dela, eu achava que eu sempre precisei ser a forte do negócio. Então, para ela, eu era, e talvez ela ainda tenha até essa visão de mim, inabalável. Tipo, tô passando por uma dificuldade, mas tô ali, firme. Por dentro eu tava me roendo todinha, mas Despedaçada. É. E assim, né? A gente sabe que ninguém é 100% desse jeito. Não existe Não esse tem. ser humano. Todo mundo A gente tem. tem fases, pode ter fases assim mais fortes, mas mais cedo ou mais tarde vem. E aí é uma escolha, né? Se a pessoa se permite ser vulnerável, ser visto, ser exposto ou não. Agora, um ponto muito importante. As pessoas falam muito sobre vulnerabilidade, mas vale pontuar que você tem que ter muito cuidado para quem você abre a sua vulnerabilidade, para quem você se abre e se torna vulnerável. Porque quando a gente faz isso, a gente abre um pouco da gente. É até um pouco meio... Pode ser até que trave mais as pessoas. Mas eu não tô deixando para você dizer para você deixar de ser. Não, você precisa ser vulnerável. Ter seus momentos de vulnerabilidade. Mas com quem você vai ser? Porque muitas vezes você se permite ser vulnerável para tentar ter uma ajuda em algo, ou para tentar ser escutado, ou para tentar ser motivado, ou para tentar ser simplesmente, tipo, sentir que tem alguém ali que tá por você, né? Mas as pessoas, às vezes, usam isso contra você, tipo... E às vezes não é nem porque elas querem. Na forma delas de lhe dar um conselho, às vezes lhe botam mais pra baixo. E eu acho que, assim, muitas vezes a gente acaba criando uma expectativa sobre o outro. Quando a gente se põe vulnerável. Eu vou me abrir aqui para fulano de tal. E a gente, mesmo não falando, a gente, no fundo, tem aquela expectativa de que ele vai falar alguma coisa que vai te ajudar, que vai te dar ânimo, que vai não sei o quê. Mas, às vezes, não é o perfil da pessoa. Às vezes, a pessoa é uma pessoa mais pragmática, que vai dizer assim, mas você precisa fazer isso para resolver. E você, na sua cabeça, você acha que você não está entendendo. E aí a gente acaba se frustrando com as pessoas, porque a gente coloca uma expectativa irreal em cima delas. A nossa expectativa em cima de outra pessoa, né? Isso. Ponto também sobre vulnerabilidade, que eu acho que as pessoas não, eu não vejo as pessoas falarem muito, tipo, não é sobre o que, nem como, mas como a gente se sente quando a gente está vulnerável. Eu acho que talvez que por isso que as pessoas não gostem de se ser, porque é ali o momento que você se sente, eu acho, meio nu, meio desprotegido. Total. E para você dar esse passo, é realmente algo chaves que precisam ser destravadas mentalmente, né? Sim. E aí, partindo até dessa comparação que tu trouxe, mas é justamente isso. Não é todo mundo que pode te ver nu. Exatamente. A cabeça da gente, e da gente que eu digo ser humano, ela tem os seus rebuliços, os seus estresses, as suas confusões, que muitas vezes, que tem dois caminhos, na verdade. Ou as pessoas não conseguem compreender, ou a gente acha que as pessoas não conseguem compreender, mas na verdade elas compreenderiam muito bem. Existe um poder em ser vulnerável. Muitas pessoas adoecem pelo fato de elas guardarem muita coisa dentro de si. Teve uma vez que eu escutei isso na igreja. Os sentimentos ruins, a mágoa, o ressentimento, as coisas que você guarda para si, é como se você
tivesse o tempo todo carregando uma mochila muito pesada. E aí você, para todo canto, é aquele esforço de carregar aquela mochila pesada. Mas quando você se abre, quando você encontra um ponto onde você se sente seguro para se expor, para falar, para botar para fora, para perdoar alguém, quando você faz isso, você está tirando as pedras que estão dentro dessa mochila e essa mochila vai ficando cada vez mais leve. Então, quando a gente carrega muita coisa, né, e a gente carrega sozinho, né? Carrega sozinho, porque o mundo, assim, minha opinião, certo? Esse podcast é um podcast de opiniões. Minha opinião, o ser humano não foi feito para ficar sozinho. Não foi. E aí a gente tem o ponto biológico disso, como o espiritual, que eu, como cristã, acredito que, né, o lance lá de Adão, e Deus criou Eva para fazer companhia a Adão, porque sabia que Adão não podia ficar só. Tem o lance biológico de que os seres humanos, eles foram feitos para se encaixar. A gente viu a prova disso na pandemia. A maior prova dessa, quem ficou isolado em casa, teve muito problema. Teve muito dano emocional. Tudo é o equilíbrio. Igual teve pessoas que teve muito dano de estar todo mundo em casa, arruma gente numa casa trancada, porque todo mundo precisa de ter o tempo sozinho, consigo mesmo se escutar. Mas as pessoas também precisam de conexão com outras pessoas. E quando um desses dois lados está desequilibrado, a nossa mente desequilibra também. Pronto de trazer igual a pandemia, acarretar em outros problemas psicológicos pela falta de... É igual uma vitamina, né? Tipo, a gente está com deficiência de uma vitamina, o nosso corpo reage àquilo. Isso. No caso, é a mente. A nossa mente reage àquilo de uma forma. Com transtornos. Tipo, até hoje eu tenho muita dificuldade em lugares com muita gente. Tipo, eu me sinto meio... desprotegida, tipo... Vulnerável. Num show, por exemplo, entendeu? Sim. As pessoas estão muito próximas ali de mim, muita gente, muito barulho. E é uma coisa que eu não tinha problema, foi algo que eu acarretei pós-pandemia. Sim. Porque a gente passou trancado mesmo 8 meses em casa. Porque minha sogra tinha acabado de ter câncer, estava se recuperando. Então, supermercado, tudo era em casa, foram 8 meses. Então, para me acostumar o meu cérebro a ressocializar já foi difícil. Hoje em dia, me acostumar a estar em shows, em estar em coisas assim com muita gente, tirar esse peso de que eu não estou protegida, que eu não... Há diversos os pensamentos que vêm na minha cabeça, ainda está sendo um processo. Não foi resolvido. Eu acho que ficaram muitas sequelas, né? Sequelas emocionais, no caso. Seria bom a gente um dia chamar uma terceira pessoa para conversar com a gente, uma pessoa da psicologia. Alô, Moze! Pra gente falar um pouquinho mais disso. Mas eu percebi agora que muitas das nossas conversas aqui, a gente sempre acaba puxando um pouco desse assunto. Foi nela que eu enxerguei, eu estava perdendo o meu tempo, entregando tudo que eu tinha a uma pessoa que me pagava um salário. E é isso. Eu queria gerar o meu impacto. E foi na pandemia que eu percebi que eu era capaz de gerar esse impacto. Apesar disso ter me deixado vulnerável em diversos outros setores, na maternidade, no meu casamento. Tem uma coisa que aconteceu que, assim, hoje eu dou risada, né? Mas na época foi muito difícil. Tipo assim, na pandemia ninguém tinha muito o que fazer dentro de casa, né? Então o meu marido, ele jogava muito videogame. E ele jogava o COD. Quem joga sabe o que é. Assim, ele expressava muito suas emoções jogando, né? E era grito, e batia no chão, e pisava forte, e esculhambava os jogadores que estavam jogando com ele, que eram os amigos dele. Isso foi muito motivo de briga da gente. Naquele momento,
aquilo era a fuga dele. Aquilo era o momento onde ele, sei lá, era um momento onde ele tinha um contato com os amigos. Uhum. Ele jogava, né, em rede com os amigos, mas era o momento que ele tinha um contato com os amigos dele, porque o restante do dia era Trabalhando e só. e trancado. E trancado, exatamente. Principalmente porque a gente precisou ficar assim mais trancado, principalmente no começo, porque eu tenho comorbidade cardíaca, né? Então era mais arriscado para mim se qualquer coisa me contaminasse. Ele foi obrigado a ficar preso também, entendeu? Todo mundo. A gente ficou bem assustado no começo, mas depois a gente foi nos tranquilizando mais. Se adaptando, né? É. Eu fiquei pensando, né? Depois tu disse que a gente sempre volta pra isso. Mas como a pandemia nos impactou, né? Eu acho que foi o período que a gente foi forçado a ser vulnerável. Sim. A gente se viu vulnerável. Isso. Tipo, a gente tinha uma rotina de trabalho, a gente não podia ir mais pro trabalho. E muita gente foi até demitido e teve N questões. A gente perdeu de ver nossos amigos. A única forma de desabafar era online. Então, se você não tinha amigos para esse tal ponto, você não tinha com quem desabafar. E aí aquele uso exacerbado de telas, né? As influenciadoras viraram as melhores amigas. Queria sair mais da parte da pandemia. Também. Que situações tu se sente mais vulnerável? A mais, que eu me sinto mais ainda é quando vem as minhas crises e vem aqueles pensamentos que eu até comentei naquele episódio, né? Aquela sensação de morte mesmo, de que tem algo de errado. Pra mim falar isso para as pessoas, especialmente as pessoas assim que passaram comigo lá naquele processo, eu fico falando, na minha cabeça fica pensando assim, nossa, lá vem ela com aquela história de novo. Então não vou falar, não vou me abrir. Só que em questionamento e coisas como essas, quando você não se abre, não fala, as coisas ficam maiores do que elas são. Lá atrás, eu não me permiti ser... proporção muito maior. não me permiti ser vulnerável, então não contei pra ninguém. Não contei pro meu namorado, não contei pra minha mãe, não contei pra nenhum amigo os pensamentos que eu tava tendo na relação de que eu tinha certeza que eu ia morrer, porque pra mim é coisa de doido. Tipo, como é que eu tenho certeza que eu vou morrer? Eu não sou vidente. Eu não fui diagnosticada com nada, só que assim, eu tava esperando os exames e pra mim ia acontecer alguma coisa de errado. E como é que tira aquilo da minha mente? Não saía aquilo da minha mente. Só que eu não falei pra ninguém, tipo, pra ninguém sequer rebater esse pensamento pra mim. Porque às vezes só a pessoa rebater, assim, isso não faz sentido. Pode ser que de primeiro soa grosseiro, mas eu internalizar aquilo, tipo, realmente não faz sentido. Se tivesse um padrão de repetição, né, sempre alguém te dizendo que isso não faz sentido, que não tem nada de errado, que tu ia ficar bem. Se tivesse esse padrão de repetição, talvez tu não tivesse ganhado a proporção que ganhou, né? E quando o seu psicológico não tá bem, as vozes ruins da sua cabeça, elas falam muito mais alto do que as vozes boas. Tipo, tinha uma Jaiane lá no fundo que falava, não, Deus tá no controle, não se preocupa com isso, esse peso não é teu. Mas a outra voz gritava, tá doente, tu vai morrer. Olha o que aconteceu com a tua avó. Ela morreu em 15 dias, pode ser tu. Tu tá vendo coisa do ano novo pra quê? Se daqui a 2 meses tu não vai estar nem aqui, entendeu? Eram vozes muito altas. É louco isso, E né? eu não me permiti ser vulnerável porque eu achava que eu ia pagar como louca. Aí eu não fui vulnerável e as coisas se estenderam, pioraram, foram... assim, a crise forte foi coisa de 2, 3 meses. Mas foi 6 meses da minha vida afetados diretamente, porque eu não me permiti ser vulnerável, de falar para alguém para poder escutar que aquilo não era normal. E tem muita gente que quando a gente fala de não se permitir ser vulnerável, a gente pensa logo, né, em tipo assim, um amigo, um familiar, alguma coisa assim.
Mas tem muita gente que ainda tem aquela barreira, daquele escudo de, por exemplo, não procurar ajuda profissional porque, isso não é pra mim. Mas isso não é pra mim no sentido, tipo assim, não, é porque isso aí é besteira, entendeu? Tipo, eu não preciso disso. Mas, na verdade... Ou então, o pior, né? Não sou nem doido. Ainda tem essa. Mas quando a gente vai a fundo entender aquela pessoa, muitas vezes a pessoa até faz sentido para ela, mas ela não quer se colocar na posição de vulnerabilidade de dizer para alguém que precisa de ajuda. E aí, por isso, as coisas degringolam do jeito que degringolam. E tomam proporções maiores que deveriam. Exato. Aí, voltando à questão, né, que tu me pergunta. Então, até isso foi em 2022, né? Sim. Final de 2022 para começo de 2023. Eu passei por acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, tomei medicação e tudo. Mas os problemas mentais, eles são algo que a gente vai... Ele é um processo longo. Ele é um processo que talvez você leve para a vida inteira, mas que você vai aprendendo a lidar, né? E hoje em dia eu tô sem acompanhamento, então talvez, né? Mas quando as minhas crises aparecem, essas vozes tendem a voltar, aí muda o sentido do não querer ser vulnerável, porque eu já falei demais às pessoas sobre isso. Lá vem eu perturbar meu esposo de novo com isso. Lá vem eu preocupar minha mãe de novo. Será que não é melhor guardar? E não, nunca é melhor guardar. Nunca é melhor guardar. Vai por experiência própria. É uma parada que, assim, sempre que eu tenho alguma crise, assim, aí eu chego pro Yuri e eu digo assim, olha, você casou sabendo que eu era assim. Você casou sabendo de todos os meus probleminhas. Então, eu preciso da sua ajuda. Preciso da sua paciência. Preciso do seu acolhimento. Preciso de tudo isso. Porque eu, ao contrário de ti, eu já não tenho o filtro de não falar. Eu já falo até demais. Principalmente com ele, né? Principalmente com ele. Às vezes eu gostaria de ter um pouquinho mais de controle, porque eu acho que tem coisas que eu não deveria levar para ele, para poupar ele de certas coisas, porque eu sei que ele se preocupa demais. Principalmente quando eu tô numa crise. A maioria das pessoas que não passam por esse tipo de situação, elas têm dificuldade de entender como é que funciona. E é realmente um negócio louco. É difícil. Até a gente, tipo, eu fico, meu Deus, como é que pode? As coisas que passavam pela minha mente viraram físicas. Dores reais. Eu sentia dores reais. Isso é muito comum. Manchas reais. Até tu, né? Tem muito problema de alergia e tal. E isso pode ser quando eu tô estressada, as alergias então, tudo como o psicológico afeta o nosso corpo. Até se você está passando por um tratamento de uma doença grave, os médicos mesmo falam que o psicológico afeta muito o resultado do tratamento. Não é só o tratamento de medicação, mas como você enxerga aquele processo. Eu estava até me lembrando que tem um cliente nosso que ele é cirurgião bariátrico, né? E ele fala que nos processos com os pacientes dele, ele gosta sempre de envolver o nutricionista, né? Um educador físico e um psicólogo. Porque o psicólogo é uma das coisas que mais afeta o resultado da cirurgia bariátrica. Porque as pessoas ficam naquela, tipo, fiz a bariátrica, tá resolvido. Aí, joga tudo pra cima, daqui a 5, 6 meses. Daqui a 5, 6 meses ela aparece ganhando peso de novo. E aí... fica naquele ciclo, né? Então é importante o apoio psicológico nesses momentos também. Porque é um momento em que a nossa mente está muito vulnerável. A vulnerabilidade, ela é um instrumento para o nosso psicológico mesmo. Tipo, a gente tem que se permitir, saber se permitir ser vulnerável quando e com quem, e quando não ser, quando e com quem. Tudo demais é veneno. Se você se abrir para toda pessoa que você se encontrar na esquina, você vai estar entregando de bandeja coisas da sua vida que
não é para todo mundo. Tudo a gente precisa ter um nível de consciência, de entendimento de para quem a gente fala as coisas. Vou dar um exemplo muito claro. Tu discutiu com teu marido e tu tá com ódio dele. Tu vai contar pra tua mãe? Não. Porque a probabilidade da tua mãe pegar ranço do teu marido é muito grande. Então você tem que escolher a pessoa com quem você vai falar, que é uma pessoa que vai entender, que vai conversar com você e que é uma pessoa que também conhece ele e vai tentar, né? Ou então, tipo, primeiro, conversa com ele, num momento a cabeça um pouco mais fria. Às vezes você também, você se tranca, você não se permite ser vulnerável em relação ao seu próprio esposo. Sim. Então, às vezes, tá passando coisas e raivas na sua cabeça que pra ele tá normal. É, porque tem pessoas, e aí eu vou entrar numa outra esfera, porque isso é perfil comportamental. Muita gente fala que homem é mais, tô nem aí, problema Mais lógico. mais lógico. Mas não é necessariamente o homem, porque eu conheço muitas mulheres que são assim. Que o homem é mais vulnerável que a mulher. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que ele tem um perfil comportamental mais tendencioso para esse lado, enquanto quem tem essa coisa mais lógica, mais pragmática, mais tipo assim, beleza, passou, resolveu, não sei por que você ainda está sofrendo com isso, porque para mim está resolvido. É muito comum esse tipo de frase. Essas pessoas são pessoas que têm um perfil mais me dá, eu resolvo, me dá, eu resolvo. Elas não ficam mastigando o problema. Eu aprendi, eu sou analista comportamental, eu aprendi a saber entender qual era o perfil comportamental do meu marido e hoje a gente se relaciona muito melhor. Baseado nessas informações, né? Porque o nosso perfil comportamental é o oposto. Eu sou muito faz, resolve, não sei o quê, taranã, me dá, eu resolvo isso aqui, taranã. Mas e também extremamente emocional, né? E ele já é uma pessoa que eu não posso chegar pra ele e dizer assim, olha, tem isso pra fazer, não sei o que, não sei o que, tem tais problemas, taranã, porque pro perfil dele isso soa como uma ameaça. E ele tem um ritmo próprio. Então eu preciso passar as coisas pra ele de um jeito específico e entender que ele não é tão pega e resolve como eu. Que ele tem o tempo dele, ele vai resolver no tempo dele. Se for alguma coisa urgente, eu não posso contar com ele. A não ser que seja saúde, que aí eu sei que ele vai chegar junto. Mas, quero que troque a lâmpada, mas eu quero que troque a lâmpada agora. Se eu quiser agora, ele não... vai lá e faz. Eu vou lá e faço, entendeu? Ele fala, vai ter que abrir o chamado, né? Tem que abrir o chamado, pegar um ticket. E ele faz no tempo dele, quando ele terminar de fazer as coisas dele, com a cabeça tranquila, ele vai lá e faz. Então, é muito disso, de você entender, né? Cada pessoa, cada perfil, cada coisa, para você direcionar melhor essa vulnerabilidade. Olha como estamos fotos. A foto do perfil Da capa. Acho que é um tempo bom para um sábado de manhã. Falamos muito sobre vulnerabilidade e a vulnerabilidade ela vai abrindo para outras coisas. E a gente sempre abre, né? A gente sempre acaba dando umas escapadas. Desculpem, mas é isso, é o que tem para hoje. São duas pessoas sem roteiro, com uma delas com TDAH. A outra não tem TDAH, mas também não é lá essas coisas. Então, é isso. Seguiremos sem roteiro, mas talvez a gente comece a andar com checklist para de tudo que a gente precisa falar. É verdade. Isso é importante. Seguiremos sem roteiro, mas vamos fazer um checklist. Porque sem roteiro é a nossa cara, tem que ser assim, porque pode ser que a gente venha com o tema e mude aqui. E tá tudo bem. Então, gente, se você estiver assistindo no YouTube, dá um joinha pra gente, se inscreve no nosso canal. A gente quer muito que esse podcast alcance muitas pessoas para os cafés convidarem a gente também. E não só a gente chegar aqui na tora para gravar. E se você está ouvindo no Spotify também, segue a gente no Spotify, dá lá a sua visualização pra gente.
Segue a gente no Instagram, no TikTok, estamos em todo canto. Se querem que a gente fale de algum tema específico, nossa opinião, Pode botar nos bota comentários. nos comentários, manda uma mensagem, faz o que for. E é isso. E é isso. Estamos no TikTok agora, né? É. Assim, tem uma galerinha legal já por lá. É isso. E é isso. Ser vulnerável pode E café pode também. Até o Até o próximo. próximo episódio.